A dinastia de Bragança ou Brigantina foi a quarta e última dinastia de reis e rainhas portugueses, que reinaram em Portugal entre 1640 e 1910. Foi a primeira dinastia em que houve rainhas que herdaram e ascenderam ao trono, o caso de Dona Maria I e Dona Maria II. A família da dinastia de Bragança tem ascendência na Casa de Avis e, portanto, na casa fundadora da nação portuguesa, a Casa de Borgonha. Deve o seu nome ao facto de os seus chefes familiares de terem como título nobiliárquico principal o de Duque de Bragança, um dos títulos mais importantes em Portugal. Esta dinastia também foi soberana do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, fundado em 1815 e desmembrado em 1822 por Dom Pedro, filho herdeiro do rei Dom João VI de Portugal. Dom Pedro I do Brasil proclamou a independência do Brasil e fundou o Império do Brasil em 1822, pelo que a dinastia de Bragança foi também soberana do Império do Brasil até 1889, quando um golpe militar instaurou a forma republicana presidencialista no Brasil. Em Portugal, a dinastia de Bragança deixou de reinar com a implantação da República Portuguesa em 5 de outubro de 1910, e a Casa de Bragança foi extinta juntamente com o respectivo título nobiliárquico. O primeiro rei desta dinastia foi Dom João IV, o Restaurador, que reinou de 1640 a 1656. Dom João IV foi o líder da Guerra da Restauração pela conquista e reconhecimento da independência de Portugal do controle de Espanha. Para poder enfrentar o perigo da invasão espanhola, Dom João IV mandou emissários a todas as cortes da Europa para conseguir alianças. Charles II, de Inglaterra, casou com a filha de Dom João IV, Catarina de Bragança, que levou como dote Bombaim e Tanger, e os ingleses forneceram homens e armas para a guerra contra a Espanha. Quando morreu Dom João IV, o seu filho Afonso VI tinha 13 anos de idade. A mãe de Afonso, Dona Luísa de Gusmão, atuou como regente até que em junho de 1662 ele começou a governar. Dom Afonso VI, o Vitorioso, reinou de 1656 a 1675. Era pessoa de mente fraca. Com 3 ou 4 anos de idade, padeceu uma febre maligna, possivelmente uma doença do sistema nervoso central, talvez uma meningoencefalite. E isto afetou-lhe o lado direito do corpo e repercutiu-se na sua vida em vários aspectos. Mas o país foi bem governado por Luís de Vasconcelos e Sousa, conde de Castelo Melhor, até 1667. Dom Afonso VI casou com a princesa francesa Maria Francisca de Saboia, porque Luís XIV de França concordou com o casamento para aliar-se a Portugal contra a Espanha. Mas Dona Maria Francisca apaixonou-se pelo irmão do rei, o que foi posteriormente Dom Pedro II, que era senhor de uma personalidade muito mais forte, e juntos começaram a intrigar contra o rei. Conseguiram demitir o conde de Castelo Melhor e anular o casamento de Maria Francisca, que fugindo do marido tinha ido para um convento, e intentou contra ele um processo escandaloso. Obtida a anulação do casamento pelo Papa, alegando a não consumação por inaptidão do rei com mulheres, casou com o cunhado Pedro e este declarou-se regente. Dom Afonso VI foi preso e permaneceu encarcerado até à sua morte. Dom Pedro II Pacífico, terceiro filho do rei Dom João IV de Portugal e de Dona Luísa de Gusmão, foi senhor da Casa do Infantado, cognominado o Pacífico, porque durante a sua regência fez a paz com a Espanha, em 1668. Regente de 1667 a 1683, chegou ao poder por golpe de Estado, no qual depôs o irmão, Dom Afonso VI de Portugal. Tornou-se rei, efetivamente, por morte do irmão. Implacável com o irmão, além de o encarcerar em Sintra, deflagrou o processo de anulação do casamento com Maria Francisca de Saboia, tendo obtido de Roma a dissolução. Casou-se com a cunhada de quem teve uma filha, que morreu com 21 anos. Dona Maria Francisca de Saboia adoeceu e morreu com 37 anos.
Dom Pedro II voltou a casar depois com Dona Maria Sofia de Neuburgo, de quem teve 8 filhos. Numa avaliação geral, o seu reinado consolidou a independência de Portugal relativamente à Espanha. Filho do segundo casamento de Dom Pedro II, Dom João V reinou de 1706 a 1750. No reinado de Dom João V, Portugal atingiu um grau de prosperidade ainda nunca conseguido desde a restauração. O seu reinado foi um dos mais longos da história portuguesa. Dom João V pretendeu, à semelhança dos outros monarcas europeus, imitar Luís XIV. Defensor do absolutismo, não reuniu as cortes uma única vez durante o seu reinado. Devido às grandes obras que promoveu no campo da arte, da literatura e da ciência, ficou conhecido por o Magnânimo. Desenvolveu ainda as artes menores, talha, azulejo e orivesaria. Dom João V seguiu uma política de neutralidade em relação aos conflitos europeus, mas empenhou-se fortemente na defesa dos interesses portugueses no comércio ultramarino, de que foi exemplo o Tratado de Utrecht, em 1714, em que a França e a Espanha reconheceram a soberania portuguesa sobre o Brasil. Esta neutralidade foi possível devido à riqueza do reino proveniente da exploração das minas de ouro do Brasil. Os primeiros diamantes do Brasil foram também encontrados por volta de 1729, tendo logo despertado a atenção da coroa portuguesa. Os historiadores indicam que entre 1740 e 1770 foram extraídos mais de 1.666.569 quilates. A partir de 1771 foi criada a Real de Extração, sob controle direto da coroa. Este sistema perdurou até mesmo depois da independência do Brasil em 1822, sendo a Real de Extração extinta por decreto apenas em 1832. Estima-se que neste período, até 1810, cerca de 3 milhões de quilates foram extraídos. A descoberta do ouro brasileiro em Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Goiás marcou o período final do século XVII até ao final do século XVIII, quando a população brasileira passou de aproximadamente 300 mil para 3 milhões de pessoas, entre portugueses e escravos negros. Durante mais de 3 séculos, o tráfico negreiro constituiu uma das molas fundamentais do capitalismo mercantil, fornecendo a mão de obra necessária às plantações do Novo Mundo e representando em si uma forma importante de acumulação de capital. De acordo com estimativas recentes, entre 1500 e 1800 foram exportados de África para as Américas cerca de 8 milhões de escravos. O ponto mais alto deste comércio corresponde ao século XVIII, com quase 3/4 do total, 6 milhões. Neste mesmo século, coube à Inglaterra a principal fatia dessas exportações, com cerca de 2,5 milhões, seguindo-se de Portugal com 1,8 e a França com 1,2. Os holandeses, norte-americanos e dinamarqueses tiveram ainda um papel significativo neste tráfico. Momento culminante do comércio negreiro, o século XVIII é também o período que vê nascer as correntes ideológicas que lhe contestavam a legitimidade, alimentadas pelo pensamento iluminista. Construídos com o ouro do Brasil, o Aqueduto das Águas Livres e o Convento de Mafra são 2 exemplos de obras públicas de grande imponência no reinado de Dom João V. O Aqueduto das Águas Livres é um complexo sistema de captação, adução e distribuição de água à cidade de Lisboa, em Portugal, e que tem como obra mais emblemática os grandiosos arcos sobre o Vale de Alcântara. O aqueduto foi construído durante o reinado de Dom João V, com origem na nascente das Águas Livres, em Belas, Sintra, e foi sendo progressivamente reforçado e ampliado ao longo do século XIX, até atingir 14 km de comprimento, até ao reservatório da Mãe de Água, em Lisboa. Ao chegar a Lisboa, o aqueduto tem, no Vale de Alcântara, 2 passeios pedestres de quase 1 km, sobre 35 arcos, 14 em ogiva e os restantes de volta perfeita. Este aqueduto contém o maior arco de pedra do mundo, com 65 metros de altura e 28 de largura.
As suas fundações estão assentes em 2 maciços rochosos do Cretáceo Superior. Esta construção não só resistiu ao terremoto de 1755, como não teve quaisquer danos. Dom João V inaugurou academias reais, palácios e bibliotecas, mas nos anos finais do seu reinado os ministros foram incompetentes e o reino estagnou. Dom José I reinou de 1750 a 1777, cognominado o Reformador devido às reformas que empreendeu durante o seu reinado. Com a morte de Dom João V, o seu filho José nomeou primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, mais tarde conde de Oeiras e marquês de Pombal, que rapidamente ganhou uma ascendência total sobre o rei. Os seus poderes totais datam desde que conseguiu lidar com eficiência a crise provocada pelo desastroso terremoto de Lisboa. Mas antes disso, tinha reformado o comércio do açúcar e dos diamantes e formado uma companhia com privilégios para controlar a indústria da sardinha e do atum no Algarve e outras para comerciar com o Nordeste do Brasil. No apogeu da mineração no Brasil, entre 1750 e 1770, Portugal enfrentava a pressão exercida pela Inglaterra, que se industrializava e se consolidava como potência hegemónica. O ouro do Brasil passava a representar a esperança de trabalho e enriquecimento. Milhares de portugueses migraram para o Brasil e o português passou a ser a língua nacional. Entretanto, em Portugal, na manhã de 1 de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, um violento terremoto fez-se sentir em Lisboa, Setúbal e no Algarve. Na capital, local onde atingiu maior intensidade, modernamente crê-se que com um grau de 9 na escala de Richter, foi acompanhado por um maremoto, com ondas que parecem ter chegado aos 20 metros. O maremoto varreu o Terreiro do Paço e um gigantesco incêndio durante 6 dias completaram o cenário de destruição de toda a Baixa de Lisboa. Ao todo, terão sido destruídos cerca de 10.000 edifícios, alguns importantes como o arquivo da Torre do Tombo, cujos documentos foram salvos. Estudos modernos indicam que numa cidade com 270.000 habitantes tenham morrido entre 70 a 90.000 pessoas. O urbanismo, propriamente dito, inicia-se no nosso país com o Marquês de Pombal. Após a destruição provocada pelo terremoto de 1755, era necessária uma reconstrução rápida e económica para uma Lisboa funcional e dinâmica, com ruas paralelas e perpendiculares. Os edifícios respeitavam a mesma traça, altura igual, simetria. É o chamado estilo pombalino, um tipo de arquitetura inteligente e muito bem concebida por englobar o primeiro sistema antissísmico, que consiste numa estrutura em madeira flexível, inserida nas paredes, pavimentos e coberturas, posteriormente coberta pelos materiais de construção, e outro sistema antissísmico composto por uma verdadeira floresta de estacas enterradas que, como estão expostas à água salgada da foz do Tejo, não correm o perigo de apodrecer, conservando a sua elasticidade natural. A Praça do Comércio, ou Terreiro do Paço em Lisboa, sem o Palácio Real que foi transferido para a Ajuda, está aberta ao Rio Tejo e destina-se a receber os vários ministérios, monumentalizada por uma estátua do rei Dom José. Sebastião José de Carvalho e Melo, representante do despotismo esclarecido em Portugal no século XVIII, viveu num período da história marcado pelo iluminismo. Iniciou com este intuito várias reformas administrativas, económicas e sociais. Acabou com a escravatura em Portugal continental em 1761, com os autos de fé e com a discriminação dos cristãos novos. As principais vítimas foram os jesuítas, expulsos em 1759 de todos os domínios portugueses. Como o Marquês de Pombal eliminou os jesuítas do sistema de educação, aplicou princípios régios na reforma da Universidade de Coimbra. Com a morte de Dom José I, a sua filha Dona Maria I, casada em 1760 com o seu tio Pedro III, subiu ao trono e o Marquês de Pombal foi demitido. Dona Maria I reinou de 1777 a 1816.
De nome Maria Francisca Isabel Josefa Antônia Gertrudes Rita Joana de Bragança, era filha de Dom José I e ficou conhecida pelos cognomes de a Piedosa ou a Pia, devido à sua extrema devolução religiosa à Igreja Católica, demonstrada, por exemplo, quando mandou construir a Basílica da Estrela em Lisboa, onde foi sepultada. Dona Maria I nomeou Pina Manique como intendente-geral da Polícia da Corte e do Reino. O impacto da Revolução Francesa na Europa chegou também a Portugal. A monarquia enfrentou-se aos novos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Em 1807, quando os exércitos do imperador francês Napoleão Bonaparte entraram em Espanha e ameaçaram Portugal, a família real fugiu para o Brasil e estabeleceu no Rio de Janeiro a sede do governo. Enquanto isso, o exército francês ocupava o reino português, mas foi derrotado em 1808 por tropas inglesas. Os franceses foram obrigados a abandonar o país, mas voltaram a invadi-lo um ano depois. Os ingleses voltaram a intervir e, em 1811, Portugal libertou-se definitivamente da influência invasora. A família real portuguesa decidiu permanecer no Brasil, mas em consequência de todas estas circunstâncias e já afetada pela morte do seu marido e do seu filho mais velho, Dona Maria I abandona o trono. Em 1816, o filho de Dona Maria I, Dom João VI, subiu aos dois tronos, o de Portugal e o do Brasil, que tinha sido declarado novo reino em 1815. Portugal era governado através de um conselho regente e a corte permaneceu no Brasil até 1821. As campanhas napoleónicas causaram grande devastação em Portugal e a ausência da família real e a presença de comandantes estrangeiros combinadas com a agitação revolucionária e a influência do liberalismo espanhol produziu uma atmosfera de descontentamento e desespero. Em 1817, foi suprimida uma conspiração em Portugal e o líder, o general Gomes de Freire, foi executado. Em 1820, estala no Porto a Revolução Liberal que acabou com o absolutismo em Portugal. Os oficiais ingleses foram expulsos e foi aprovada uma Assembleia Constituinte. A relutância de Dom João VI em regressar a Portugal foi por fim vencida. Dom João VI chegou a Lisboa em 1821 e jurou manter a Constituição, mas a sua mulher, Carlota Joaquina, e o seu segundo filho, Dom Miguel, recusaram o juramento. O seu filho mais velho, Pedro, ficou a governar o Brasil. Os constitucionalistas portugueses não apreciaram a autodeterminação do Brasil com o Estatuto de Reino e pretendiam que voltasse a ser considerado uma colónia portuguesa. Dom Pedro, para evitar sacrificar o governo dos Braganças no Brasil, declarou a independência do Brasil em 1822 e tornou-se imperador do Brasil como Dom Pedro I. Pela morte de seu pai, assumiu o trono. Em Portugal era Dom Pedro IV e no Brasil Dom Pedro I. Durante o curto reinado de 8 dias de Dom Pedro IV, este tomou duas medidas de grande alcance político. A primeira, outorgar uma nova Constituição. A Carta Constitucional da Monarquia Portuguesa de 1826 foi a segunda Constituição Portuguesa. Teve o nome de Carta Constitucional por ter sido outorgada por Dom Pedro IV e não redigida e votada por cortes constituintes eleitas pela nação, tal como sucedera com a anterior Constituição Portuguesa da Monarquia Portuguesa de 1822. Foi a Constituição Portuguesa que esteve mais tempo em vigor, tendo sofrido ao longo dos seus 72 anos de vigência 4 revisões constitucionais. Esta segunda Constituição era muito menos radical que a primeira, já que, embora mantenha os princípios fundamentais do liberalismo, procura sanear os diferentes políticos entre liberais e absolutistas. Nela mantinha-se como forma de governo a monarquia constitucional e hereditária. Preservava-se o princípio da separação dos poderes. E o sufrágio era censitário, isto é, só podiam eleger e ser eleitos os que tivessem um certo rendimento. A segunda medida de Dom Pedro IV foi abdicar dos seus direitos ao trono a favor da sua filha, Dona Maria da Glória, que tinha então 7 anos de idade, com a condição de que ela casasse com o seu tio Miguel, portanto, irmão de Dom Pedro IV, e que este devia de jurar a Carta Constitucional. Como a filha era menor, Dom Pedro IV autoproclamou-se regente do reino em nome dela.
e Dona Maria da Glória foi posteriormente Dona Maria II. Durante 6 anos, entre 1828 e 1834, houve em Portugal uma guerra civil na sequência da crise da sucessão ao trono português, que opôs o Partido Constitucionalista ou Liberal, liderado por Dom Pedro IV, e o Partido Tradicionalista ou Absolutista, encabeçado pelo seu irmão Miguel, que chegou a ser aclamado rei absolutista pelos seus apoiantes. No período destas guerras liberais, houve um desembarque de tropas a norte do Porto, em 1832. Destas tropas liberais faziam parte Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Joaquim António Aguiar. As forças liberais tomaram a cidade do Porto, apanhando de surpresa o exército miguelista, e este acabou por as submeter ao prolongado cerco do Porto. Dom Miguel I acabou por capitular em 1834 em Évora Monte e partiu para o exílio, abrindo caminho à implantação definitiva do liberalismo em Portugal. Pela morte de Dom Pedro IV, este foi sucedido pela filha, Dona Maria II, que reinou de 1834 a 1853. Foi cognominada a Educadora, devido à aprimorada educação que dispensou aos seus 11 filhos. Neste reinado, o ensino liceal foi criado em 1836 pelo ministro Passos Manuel e em 1839 foi aberto em Lisboa o primeiro liceu do país. A principal preocupação de Dona Maria II foi defender a Constituição do seu pai, daqueles que pediam uma Constituição mais democrática, afirmando mais a soberania da nação. Para tal, contou com o apoio do seu primeiro-ministro, Costa Cabral. Teve de se adaptar ao novo sistema da monarquia parlamentar e, durante o seu reinado, conheceu várias revoltas e golpes de Estado, tendo exercido com determinação a sua autoridade, demonstrando coragem e firmeza de espírito. Em 1846, o movimento de Maria da Fonte, natural da Póvoa do Lanhoso, foi um levantamento popular contra o aumento de impostos, no qual todos os partidos se juntaram e terminaram com o governo de Costa Cabral, mas deixaram Portugal dividido. Na guerra aberta entre o povo e a rainha, acabaria por vencer Dona Maria II, com o apoio de exércitos estrangeiros. Pela morte de Dona Maria II, subiu ao trono o seu filho primogênito, Dom Pedro V, o Esperançoso, que reinou de 1853 a 1861. Desde novo, manifestou uma inteligência e vontade de saber fora do vulgar, a que uma poderosa memória contribuiu para um brilho excepcional de personalidade. Conseguiu dar novo ritmo à vida portuguesa graças ao seu espírito liberal e progressista. Este período foi chamado Regeneração, uma vez que o governo tentou paliar o atraso em que vivia Portugal em relação a outros países europeus, através da modernização da administração e do desenvolvimento económico do país. Foi criado um novo ministério, o das Obras Públicas, do qual se encarregou Fontes Pereira de Melo. O ministro Fontes Pereira de Melo aumentou o número das estradas e construiu a primeira linha ferroviária de Portugal. Além destas atividades, iniciou a revolução dos transportes e das comunicações, inaugurando linhas regulares de barcos a vapor, serviços postais e redes telefónicas. A sua promoção das obras públicas ficou conhecida como fontismo. Dom Pedro V dedicou grande parte do tempo aos problemas da educação, que considerava fundamental para o progresso. Os assuntos relacionados com a indústria, a agricultura, os melhoramentos públicos, a política internacional também o preocupavam. Pode considerar-se este jovem rei como o primeiro homem moderno em Portugal. Morreu prematuramente, apenas com 24 anos, e a sua morte enlutou verdadeiramente o reino. Bulhão Pato diz: "Foi a primeira vez que vi Alexandre Herculano chorar como uma criança." A sua esposa, Dona Estefânia, fundou diversos hospitais e instituições de caridade, o que lhe granjeou uma grande aura de popularidade entre os portugueses de todos os quadrantes políticos e sociais. O Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa, foi assim nomeado em sua honra. Decorrido pouco tempo depois do seu casamento, a rainha faleceu aos 22 anos de idade, vítima de difteria. Devido à sua morte precoce, o casal não teve filhos. Dom Luís I herdou o trono depois da morte do seu irmão mais velho, Dom Pedro V, em 1861. Reinou até 1889,
e ficou conhecido como o Popular, devido à adoração pelo seu povo. Essa de Queiroz chamou-lhe o Bom. Herdou um país já recuperado das invasões napoleónicas, da Guerra Civil e dos levantamentos políticos. De temperamento calmo e conciliador, foi um modelo de monarca constitucional, respeitador escrupuloso das liberdades públicas. Do seu reinado merecem especial destaque o início das obras dos portos de Lisboa e de Leixões, o alargamento da rede de estradas e dos caminhos de ferro, a construção do Palácio de Cristal no Porto, a abolição da pena de morte para os crimes civis e a publicação do primeiro Código Civil. Nos últimos anos do reinado de Dom Luís I, o republicanismo começou a ganhar terreno. Pela sua morte, foi sucedido pelo seu filho, Dom Carlos I, que reinou de 1889 a 1908 e foi o penúltimo rei de Portugal, cognominado o Mártir, por ter morrido assassinado num atentado no Terreiro do Paço em 1908, o que marcou o início do fim da monarquia portuguesa. O regicídio pronunciou a proclamação da República, consumada 2 anos mais tarde. Os assassinos foram mortos no local por membros da Guarda Real e reconhecidos posteriormente como membros do movimento republicano. A sua morte indignou toda a Europa, especialmente a Inglaterra, onde o rei Eduardo VII lamentou veementemente a impunidade dos chefes do atentado. Este atentado ocorreu após Dom Carlos ter assinado um decreto que condenava os revoltosos republicanos ao degredo sumário nas colónias asiáticas. Mas a vida do monarca que afrontou a progressão do republicanismo foi também marcada pelas artes e ciências. Dom Carlos I foi um dos maiores oceanógrafos e cientistas marítimos portugueses, tendo inaugurado o Aquário Vasco da Gama em 1898. Pela sua morte foi sucedido pelo seu filho, Dom Manuel II, cognominado Desventurado, que reinou de 1908 a 1910. Foi o 35º e último rei de Portugal. Sucedeu a seu pai após o regicídio, em que morreu também o seu irmão mais velho. No início, ao frio de uma simpatia generalizada devido à sua idade, tinha apenas 18 anos, e à forma trágica e sangrenta como alcançou o trono. A sua primeira decisão consistiu em reunir o Conselho de Estado e demitir o primeiro-ministro, cuja política de força foi considerada responsável pela tragédia. Nomeou um governo multipartidista, denominado Governo da Aclamação, presidido pelo almirante Francisco Joaquim Ferreira do Amaral, acalmando assim os ânimos, mas acabou por enfraquecer a posição monárquica, porque esta medida foi vista como fraqueza por parte dos republicanos. Foi solenemente aclamado rei na Assembleia de Cortes em 6 de maio de 1908, perante os deputados da nação, jurando cumprir a Carta Constitucional. Nas eleições gerais de agosto de 1910, houve maioria republicana em Lisboa e no Porto. Civis armados e soldados começaram a revolução a 4 de outubro. Dom Manuel escapou para a Ericeira e daí por mar até a Inglaterra. Não teve descendência, fonte de grande descontentamento para os monárquicos portugueses. Apesar de deposto e exilado, Dom Manuel teve sempre um elevado grau de patriotismo, o que o levou, em 1915, a declarar no seu testamento a intenção de legar os seus bens pessoais ao Estado português, para a fundação de um museu. Manifestou também a sua vontade de ser sepultado em Portugal, pelo que à sua morte em 1932, o seu corpo foi trazido para Portugal.